Da igreja do Senhor Jesus, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero aqui já agradecer a Deus por esta oportunidade. Afinal de contas, estar aqui sempre é bom. Sempre que a gente tem vindo a este lugar, nós temos sido abençoados. Estou aqui nessa noite também, juntamente com a minha esposa, a pastora Vera, pelo qual sou grato a Deus, está sempre comigo nesta caminhada. Juntamente com minhas filhas, Esther e a Sara. Esther faz parte da quilografia, juntamente com as irmãs da quilografia Iavé, com meu neto e minha filhinha Sara, que acabou de sair, né, irmãos? Esses são aqueles que o Papai do Céu nos deu. Ficou para trás a minha filha Fernanda, e ainda eu tenho mais 3 netos para trás, para a glória de Deus. Irmãos, irmãs que aqui se encontram, pregar em aniversário, em culto de ação de graça, tem muitas pessoas que acham que por ser culto festivo, Papai do Céu não fala. Mas Papai do Céu fala também em culto festivo. E eu acredito que Ele falará com você nesta noite. E não porque seja eu aqui direcionado a ministrar esta palavra, mas se outro aqui estivesse, por amor a você, Papai do Céu iria falar contigo nesta noite. Obrigado, pastor Pedro, por esta rica oportunidade. Que o Senhor continue sendo abençoado. Eu vejo Deus tremendamente na sua vida. Pastor Fábio na minha retaguarda. Irmãos, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo número 19. 1 Reis, capítulo 19. Foi aonde Deus falou ao meu coração nesta noite, para ministrar a esta igreja. Eu não sei se eu ministro para todos aqueles que já são cristãos. Eu não sei se eu estou ministrando para alguém que está afastado. Eu não sei se eu estou ministrando para alguém que ainda não recebeu o sim do Senhor. Mas eu tenho certeza que Deus falará ao coração de cada um de nós. 1 Reis, capítulo 15, a palavra do Senhor diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Aleluia. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: Assim me faça, ó deuses, o que bem quiser, se de certo amanhã, esta horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, fugiu. E chegando, aleluia, glória a Deus. Deixa eu dar uma olhada que saiu aqui. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Eu quero dar uma paradinha por aqui, e já continuarei. Igreja amada de Jesus Cristo, quando o Senhor colocar ao meu coração esta palavra, eu comecei a falar com Deus: Senhor, quem vai estar lá? Quais são as pessoas que vão estar naquele lugar? Nem todas eu conheço, mas eu sei que todas o Senhor conhece. E isso alegrasse, fez com que meu coração se alegrasse. Já quero adiantar que eu não estou pregando para super-homem. Já quero adiantar que eu não estou pregando para Mulher Maravilha. Já quero adiantar que eu estou pregando para homens e mulheres que têm lutas e mais luta. Mas eu quero já adiantar que eu estou pregando para homens e mulheres que têm um Deus grande, grande, grande e grande. Amados, quando nós olhamos para essa passagem, nós vamos ver que Elias sai de uma batalha aonde Elias vai
desafiar 450 profetas de Baal. E quando Elias está nesta batalha, Elias estava com tanta fé, mas com tanta fé, que ele não olhou para as adversidades. Elias vai fazer um desafio, porque Elias está debaixo, aleluia, glória a Deus, da direção de Deus. E eu quero ministrar para pessoas que estão debaixo da direção de Deus. Quando Elias está lutando contra os profetas de Baal, ainda que Elias, a única coisa que ele teve que fazer foi preparar o altar, foi preparar o sacrifício e clamar. E o resto o Senhor fez por ele. Elias vence os profetas de Baal com Deus enviando fogo do céu. Eu não sei se você entende nesta noite, mas o Deus que enviou fogo no céu, lá, aleluia, no tempo do Elias, Ele ainda envia fogo nos dias de hoje. E eu tenho convicção de que Ele está em nosso meio, porque verdade é que se Ele não estivesse aqui, nós não viríamos aqui. Se Ele não estivesse aqui, aleluia, Deus não ia falar com algumas pessoas que está aqui, que está pensando em abandonar o barco, e aí Ele está dizendo, envia-me, quando o Senhor disse, aleluia, glória a Deus, para Isaías, Isaías estava dizendo, eis-me aqui, ainda que eu tenha a boca impura, ainda que eu tenha os lábios impuros, Senhor, eis-me aqui, me envia. Deus está dizendo aqui para alguém nesta noite, eu vou te enviar, eu vou te enviar. E você pode estar dizendo, para onde? Quando o Senhor olha para Abraão e diz, Abraão, sai do meio da tua parentela, do meio da tua casa, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não sabia qual era o lugar, mas Abraão disse, eis-me aqui. É noite de nós olharmos para Deus e dizer, eis-me aqui. Quando nós voltamos para essa passagem de Elias, e eu não quero sair do foco, Elias agora está 1 ou 2 dias à frente, e Jezabel, ela sabe do que sucedeu. Jezabel sabia que Elias tinha acabado com os profetas de Baal, e agora Jezabel vai mandar avisar Elias, que no outro dia, no mesmo horário, provavelmente ele não estaria morto, vivo. E o que vai fazer Elias? Elias vai para debaixo de um pé de zimbro. Eu tenho uma notícia boa aqui para você. Deus não te chamou para descansar debaixo do pé de zimbro. Deus te chamou para explodir Santa Gertrudes no meio. Deus te chamou para andar por esta cidade, e quem olhar em você e dizer, lá vai um enviado, lá vai uma enviada, lá vai uma cristã, lá vai um cristão. Deus está dizendo com gente aqui nesta noite, eu te chamei para que você faça a diferença. Mas como fazer a diferença se um homem como Elias agora está pedindo a morte? Elias aqui, muitos diziam, Elias queria se suicidar de maneira alguma. Elias falou, Deus, o Senhor é meu dono, me leva. E quantas das vezes, quem sabe você no meio de uma adversidade, e você não disse, era melhor que eu não tivesse mais vivo. Mas eu quero liberar uma palavra profética nesta noite. O Deus de vida está neste lugar. O Deus de vida está neste lugar. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero que você entenda uma coisa. Elias está debaixo do pé de zimbro pedindo a morte. E o anjo do Senhor vem até Elias. E o anjo do Senhor vai dizer para Elias, ei Elias, você não está entendendo. O caminho ainda é longo. Quem recebe esta palavra? O caminho ainda é longo.
Pastor, o que você está querendo dizer? Eu orei e falei, Deus, o que o Senhor quer que nós falamos nesses últimos dias com esse negócio de o caminho ainda é longo? Entenda bem, quando Elias está pensando que é o fim, Deus já tinha algo muito maior para ele à frente. São 12 anos de igreja, são 12 anos de batalha, são 12 anos de questionamentos. Eu não sei se é todos que estão aqui. Quem aqui faz parte desde o primeiro dia, que está aqui no meio? Desde o primeiro dia, levanta a mão, só para nós ver quem aqui estava na inauguração. 2 pessoas, 3 pessoas, deve ter algum obreiro por aí. 3 pessoas, 4, 5, 6 que é a pastora Márcia. Você percebe isso? Muitos passaram por aqui, mas já não está mais aqui. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Não é o lugar. Viu, pastor Pedro? Não é o lugar, mas é a unção que está sobre você. Se não for um novo tempo, se for outro, não é a placa, é a unção que está sobre a tua vida. Porque eu perguntava para Deus, falava, Senhor, o que nós vamos falar lá? Não é o lugar, irmãos. É a unção. É a unção. Elias estava debaixo de um pé de zimbro, pensando e dizendo, eu quero que o Senhor me leve, eu quero que o Senhor me leve, porque eu estou sozinho. E Malemar sabia ele que ainda tinha 7.000. Malemar sabia ele que tinha alguém. Quantos e quantos não passaram por aqui? Alguns ainda estão firmes com Cristo, outros não. E quantos não chegaram até este lugar? Quantos e quantos está aqui, aleluia, glória a Deus, vindo para cá esperando uma coisa, e quando sentou aqui era outra, e aí Deus vai trabalhando, porque irmão, não é o movimento não é saltar, não é pular, não é falar línguas estranhas, não é nada disso não, irmãos, não é nada disso não, é a palavra, porque contra a palavra não há argumento, irmãos, é a palavra, e se a palavra é pregada, se não for aqui, se for debaixo do pé de zimbro, seja lá onde que for, Deus vai ao encontro. Elias estava dizendo, eu estou sozinho. E o Senhor estava dizendo, você não está sozinho. Levanta, come, bebe, porque ainda o caminho é longo. Eu quero liberar esta palavra. O caminho ainda é longo para você, meu irmão. Quem sabe você entrou aqui dizendo, é o meu fim, eu estou num processo difícil. Ei, o Deus que foi até o pé de zimbro, Ele está em nosso meio nesta noite, na pessoa do Espírito Santo, pois só o Espírito Santo tem poder de entrar aí dentro e te convencer a ficar de pé, a prosseguir, a andar, a não desistir, porque o Senhor tem coisas grandes a fazer. Mas há um processo, a obediência. Quando o Senhor diz para Elias, come, bebe, porque tem um caminho longo, Elias mais que ligeiro vai comer, vai beber. E a Bíblia vai dizer que Elias vai caminhar. E agora, aleluia, glória a Deus, você pode acompanhar daí, nós vamos ler mais um pouco. Eu gosto de ler, irmãos, para nós não falarmos nada sem a direção do Papai do céu. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo número 5. E deitou e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. Se alguém está aqui nessa noite, irmãos, cabisbaixo. Se alguém está aqui nessa noite, entrando aqui dizendo, eu não quero mais, eu vou parar, eu vou desistir, o Senhor está dizendo, levanta, come, levanta. O que o pastor está querendo dizer, pastor? Não estou querendo, estou dizendo, é tempo de se levantar. Na inauguração desta igreja eu recordo que o ministrante da palavra aqui começou dizendo assim, não fique prostrado, a não ser nos pés de Cristo, há 12 anos atrás. Se coloca de pé, para que você possa olhar além daquilo que Deus tem. E quis o Senhor que nesses 12 anos o Senhor ainda nos desse vida para nós estarmos aqui.
E quis o Senhor que nós estivéssemos aqui na comemoração de 12 anos. Muitos passaram, outros foram, outros voltaram. E assim vai ser até Jesus Cristo voltar. Mas aonde tem unção, tem poder, irmãos. Não estou aqui, irmãos, para falar bonito para o pastor, para a pastora, para o pastor Pedro, para a equipe, não. Eu vim aqui porque eu pedi para Deus uma palavra. Entenda bem, irmãos, eu estou num dia tão especial hoje. Pensa num dia especial. A minha filha de 14 anos desceu as águas hoje. Mais 9 pessoas, pastor, de manhã cedo lá. Pensa numa pessoa que falou assim, nossa, eu vou ter que dirigir. Então, Jesus, o Senhor me leva, porque é só o sangue. Pensa num dia feliz. Eu tinha motivo para não estar aqui, porque eu estou muito cansado. Mas precisava fechar com chave de ouro. Precisava estarmos aqui nessa noite, porque a Bíblia diz, chorai com quem chora. Tem momento que nós choramos junto, né, pastor? Mas a Bíblia também diz, alegrai-vos com quem alegra. E eu preciso me alegrar com você aqui nesta noite. E quando o Senhor começou a dizer para mim nesta palavra, e eu lembrei da inauguração, Josué capítulo 1, versículo 6 em diante. Eu lembrei da inauguração desta igreja. Estava super lotado. Mas muitos diziam, não vai acontecer. Porque o sistema lá é um, o sistema aqui é outro, o sistema aqui é outro, o jeito lá é de um jeito, o jeito... Irmão, se tiver palavra, a porta não fecha. Se tiver palavra, passa homem, passa mulher, mas a palavra permanece. E eu sei, aleluia, eu não vim aqui nessa noite, eu nem me preocupo em ouvir glória a Deus e aleluia, quem congrega conosco sabe disso, porque eu sempre digo que a adoração é nos louvores. Eu sempre digo que o momento que se pode extravagar é quando está aqui adorando, está louvando ao Senhor. Mas quando chega na hora da palavra, é a hora em que Deus responde. E eu sei que Deus está respondendo oração de crente aqui nesta noite. O anjo fala para Elias, Elias, come, porque será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e diz, que faz aqui, Elias? Olha Elias de novo, irmãos. Quantas e quantas vezes você não quer se estacionar? Quantas e quantas vezes você olha para o seu chamado, você sabe que você tem chamado, mas você fala, para mim não dá. Quantas e quantas das vezes você espera outro fazer aquilo que é para você fazer, porque você fala, para mim não dá. Ei, irmão, pode ter certeza de uma coisa, se você não entender o chamado que Deus tem para você, aleluia, Deus vai até você, se preciso for, Ele te tira de dentro da caverna. E a Bíblia vai dizer aqui, irmãos, que agora Elias dentro da caverna de novo, e o Senhor vai mais uma vez ao encontro dele. E ele diz, tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Ele estava agora ele vai começar a fazer um draminha. Sabe aquele que ora, Senhor, eu faço a tua obra. Senhor, eu limpo a igreja. Senhor, eu visito. Ei, irmão, Deus não está preocupado com isso, não. Aleluia. Elias agora vai começar, Senhor, eu tenho sido zeloso da tua presença. Eu tenho sido zeloso daquilo que o Senhor me chamou. Elias estava agora começando a querer mostrar para Deus que ele fazia e parece que ninguém podia fazer. Se você não fazer, Deus levanta outro para fazer. Mas a obra de Deus não vai perecer, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para fazer fortalecer, para fazer acontecer. Aleluia, Jesus. No versículo 11, Deus diz, sai para fora neste monte perante o Senhor. E eis que passou forte vento que fendia os montes, e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois o vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Vai ter vento que vai passar na sua vida, que o Senhor não vai estar nele.
Se o Senhor não estiver nele, gruda na mão do Senhor. Mas haverá vento que às vezes Deus permite na nossa vida, e Deus está no vento. Haverá terremotos que Deus não vai estar no terremoto. Mas haverá terremoto em que Deus vai estar no terremoto. Como assim, pastor? Paulo e Silas estão na prisão. Mas não porque se acovardou. Paulo e Silas estavam na prisão porque tinha feito um benefício a uma mulher que era endemoniada, a uma mulher que era adivinhã, a uma mulher que ganhava muitos lucros aos seus senhores. E quando Paulo e Silas está lá na prisão, pastor Pedro tem um hino que canta aí, eu prestei bastante atenção na letra dele e eu vi que esse hino é herege. Porque o hino diz: Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Mas só que tem uma parte do hino que fica uma murmuração danada. Como é que alguém pode ser salvo ouvindo murmuração, se não ouvindo adoração? Você já ouviu esse hino? É bonito. Mas se você prestar atenção na letra, você vai ver que Silas começa a reclamar. Só que aí você vai para a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas orava e cantava. Você vai para a Bíblia e vai dizer que enquanto ele estava orando e cantando, totalmente ferido, há um terremoto. E nesse terremoto Deus estava. Pastor, o que você está querendo dizer? Irmão, se o terremoto vier sobre a tua casa, se acontecer qualquer coisa que você olha e fala: meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar. Se Deus estiver no terremoto, pode ter certeza. Pastor, o que você está querendo dizer? A luta que você está passando, teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa, aquela enfermidade, e você está dizendo: eu não aguento mais. Continua louvando, continua orando. Mas pastor, está muito forte esse terremoto. Pode ter certeza que enquanto você ora, enquanto você louva, o Senhor que está no terremoto traz cura para a tua casa. O Senhor que está no terremoto traz salvação para a tua família. Porque aquele terremoto derrubou toda a cadeia, mas não matou ninguém. Até o guarda, até o carcereiro que queria se matar, ele achou tão lindo, quem sabe, o louvor, que ele perguntou: o que eu faço? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu não sei se alguém está aqui nessa noite porque às vezes nós estamos aqui, nós temos muita batalha. E às vezes nós vemos adorar o Senhor e nós voltamos para casa e encontramos do mesmo jeito que nós saímos. Eu não sou daqueles que falam: irmãos, adora aqui porque de repente lá está... Não, você continua adorando porque o Senhor merece adoração. Vou repetir: você continua adorando porque o Senhor merece adoração. Não é para adorar porque ele faz lá, não. Ele faz porque ele é Deus. Mas continue adorando. Pedro, Paulo e Silas não louvou e adorou para ser sorto, não. Eles louvou e adorou porque eles olhavam e falavam: nós não somos dignos, mas nós estamos sendo chicotados, nós estamos aqui sendo presos, porque nós testificando o amor de Jesus Cristo. Eu sei que é difícil adorar o Senhor no meio da prova. Eu sei que é difícil adorar o Senhor enquanto tudo está difícil. Mas pode ter certeza que enquanto você louva com o coração voluntário, enquanto você adora com o coração voluntário, aí sim o Deus de misericórdia cuida da sua casa. Mas chegarmos aqui, eu vou adorar Deus para Deus libertar a Fernanda. Não, eu vou adorar a Deus porque Ele é digno de adoração. Eu vou adorar a Deus porque eu sou um crente em Jesus Cristo. Eu vou adorar a Deus porque eu não sei viver sem adorar a Deus. E quando Elias está dentro daquela caverna, vai começar a vir um vento bem suave. E agora naquele vento suave, Jesus estava, o Senhor estava. E o Senhor vai dizer para Elias: ei Elias, eu tenho pessoas, eu tenho homens, eu tenho reis, eu tenho profetas para ungir. Ei Elias, você está achando que é teu fim? Eu ainda preciso de você na terra. Não é porque eu não possa fazer sem você, mas eu ainda quero te usar na terra.
Você consegue entender a importância de você aqui nesta noite? Você consegue entender que não é porque eu estou aqui, porque poderia estar outro pastor aqui. Mas se o Senhor quis me trazer lá de Santa Lúcia até aqui, dar livramento, fazendo gastar quase 2h30 de viagem, uma viagem que é para gastar 1h20, e trouxe nós aqui, é porque ainda Ele tem prazer em nós, Ele ainda tem prazer em você. E quando Elias começa a entender o propósito de Deus, ele sabe que ele não estava sozinho. Deixa eu falar algo para você aqui nesta noite. Você não está sozinho. Ah, pastor, isso eu sei. Amém. Mas eu quero olhar para você e fazer você entender que você não está sozinho. Pastor, o que você quer dizer? Eu poderia aqui, irmãos, usar e vou usar neste momento. Vou usar aqui neste momento. Hoje é dia 23, né, pastor? É isso? Pastor, dia 18 de novembro. Há 17 anos atrás eu tinha uma enfermidade. Como aqui é poucas pessoas que estão. Eu tinha uma enfermidade. O médico falou para mim assim: você tem poucos dias de vida. Poucos dias de vida. Você tem um problema que eu já vou te dar 15 dias de atestado. Me deu 15 dias de atestado. E já me deu outra carta falando: essa carta aqui é para você procurar a usina porque você vai aposentar. Nunca mais você dirige. Nunca mais você trabalha de trator. Nunca mais, porque eu não sei se essa enfermidade pode vir matar você agora ou mais para frente, mas você nunca mais trabalha. E nós morávamos em uma fazenda com 40 casas. Eu não tinha nem a Sara, a Esther que está aqui, que tem 14 anos, e não tinha nem a Sara que tem 7, vai fazer 8 daqui uns dias. Tinha só a Fernanda, eu morava em uma fazenda, e nós não tínhamos ninguém para nos levar, então eu estava em um processo de entender que aquela crise, segundo o médico, se desse uma crise mais uma vez, eu partiria, eu morreria. Então na minha mente, naquele momento, já falei para minha esposa: guarda a Fernanda, não deixa a Fernanda me ver, porque eu tenho certeza que agora já era. E de repente, sem ter como correr uma ambulância ou um carro para nos levar, eu fiquei lá no quarto e pedi para minha esposa pegar um copo d'água, não como esse, mas um copo d'água, e falar assim: leva lá, liga a televisão, deve ter algum crente lá, coloca uma água lá, mas não deixa eu morrer não. Até então não gostava de crente, mas nessa hora, né? Já estou terminando, mas deixa eu só contar isso. E de repente a minha esposa chegou com a Bíblia aberta, e aí minha esposa falou desta maneira: isso eu nunca esqueço. Não tem carro para te levar. A televisão naquele dia resolveu ficar tudo fora do ar. Nenhum canal pegou, viu, pastor Fábio? Nenhum. E olha que a parabólica tinha crente virado naquele momento a mundial estava né? E Deus não permitiu 11 horas da noite nenhum canal aparecer. E a minha esposa chegou com a Bíblia aberta e falou: como não tem carro, como não tem como te levar, eu tenho uma palavra. E ela abriu a palavra e trouxe a palavra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu só abri, mas a minha mente ela guarda, e ela falou assim: lê esta palavra e vamos ver o que Deus vai fazer. E ela trouxe: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu confesso aos irmãos que entre nós, eu sempre fiz parte da igreja. Eu não gosto de ficar falando de religião, mas não estou falando. Eu sempre fiz parte da igreja católica. Eu sempre fiz parte do grupo carismático. Eu era legendário de Maria, rezava 3 terços por dia. Era mais valente que hoje. Mas nessa hora, quando essa palavra veio, humilhar, eu não entendi. E eu perguntei para minha esposa: o que é humilhar? E ela falou: se lança no chão, se joga de joelho e implora a Ele. E naquele momento eu fiz um pedido para Deus. Eu falei: Deus, se o Senhor, por misericórdia de Deus, confundir a medicina, se o Senhor me curar desta doença, eu prometo para o Senhor que eu vou fazer a tua obra. Mas na minha mente era fazer a obra lá na igreja católica, não era na igreja evangélica. A Vera já estava indo, mas na minha mente era isso. Afinal de contas, tomava conta de time de futebol.
Afinal de contas, toda festa de quadrilha a gente estava na frente. Todo tipo de festa daquela fazenda, então a gente era bem conhecido. E eu não podia quebrar isso. E eu falei com Deus, mas eu falei com um coração verdadeiro: se o Senhor me curar, eu faço a tua obra. Alguns dias depois eu tive que esperar dar os 15 dias de atestado, não pude voltar a trabalhar, mas Jesus já tinha me curado. E eu pedi para Deus: me leva de volta aos melhores, me ajuda aí que eu sou meio ruim, o médico de cabeça fugiu da memória. Me ajuda. Isso, neurologista. Falei, me leva em um melhor, e Deus me preparou um melhor. Fiz o exame, fiz tomografia, e falei: Deus, se o Senhor, Pai, permitir que não tenha nada no meu cérebro, eu vou fazer a tua obra. E o Senhor, por misericórdia de Deus, na tomografia, o médico olhava e dizia: aqui você tem um cérebro muito perfeito, não tem um defeito, eu não sei o que está acontecendo. E por um momento ele olhava num exame assim, estava escrito: nunca pode trabalhar, nunca pode dirigir. Mas no outro ele olhava e falava: hábito a trabalhar, hábito a dirigir. Eu vivi esse momento, e o médico falava: mas a empresa não pode deixar você trabalhar, porque eu tenho um atestado que você está proibido. Mas eu falava assim: doutor, pelo amor de Deus, eu preciso ter uma história para contar, eu preciso falar desse Jesus que me curou, doutor. E ali por um tantinho eu preguei para o doutor, mas ele disse: não pode. Eu fiquei frustrado, mas depois ele saiu de lá, foi lá para dentro, e ele voltou com o atestado que pode trabalhar, que está liberado. Eu não sei o que ele fez com ele. Eu trouxe um para casa. Eu não sei o que ele fez, mas eu sei que faz 18 anos, 17 anos, em que eu dirijo para cima e para baixo, e não é mérito meu, porque na minha mente eu não posso, ele pode. Você pode ter entrado aqui dizendo: eu não consigo, mas eu tenho uma palavra para você: você pode. Aí você pode dizer: pastor, que eu voltei a trabalhar. Quando deu 2 meses, eu recordo que eu falei para minha esposa: agora eu vou ficar firme, porque agora nós é crente. Agora 2 meses, a usina aproveitou o atestado e me mandou embora. Foi uma decepção. O inimigo começou a soprar: usa o que você tem, que você é doente, rapaz. Usa o que você tem. Eu ouvi algumas pessoas na época dizer: se você coloca a usina na justiça, você ganha mais de 300 mil. 300 mil há 17 anos atrás, dá um bom dinheiro, né? Mas eu preferi dizer para você que está aqui nessa noite: eu não peguei o 300 mil, mas eu tenho uma palavra para dizer para você. Você pode estar dentro da caverna, dizendo que não tem mais jeito, mas o Deus que eu sirvo, que você serve, Ele está aqui nessa noite dizendo para você: caminha, caminha, siga em frente, porque o que eu tenho ainda é grande. Eu não sou de fazer isso, mas eu vou fazer. Nem que o pastor Pedro não trazer mais aqui. Olhe para o seu irmão que está do seu lado, dentro da peteca dos olhos dele, diz assim: ó, siga em frente. Não pare. Diga para ele: não pare. E eu deixo só encerrar isso. Pastor Pedro, eu nunca fiz isso. E eu não sou, mas quando Deus manda, olha dentro dos meus olhos. Porque você sabe que quem tem o Espírito Santo, ele olha dentro dos olhos. Tem uns que fazem: você é o sucessor. Olhe dentro dos meus olhos. Olhe dentro dos meus olhos. Eu orei para isso. Olhe dentro dos meus olhos. Você é o sucessor. E como sucessor, andará. Porque quando eu perguntei: Deus, e aí? Não é o lugar, é a unção. É a unção. Vou repetir. Eu não sei, eu conheço um pouco da história, mas imagina esse homem, e estou encerrando, a pastora Márcia está ali. Imagina esse homem e a pastora Márcia. Quantos anos tem você, Pedro? 32, 33 anos. E a madre, será que não vai abrir? A gente fala madre hoje como crente, né? Será que o problema é Pedrinho ou será que o problema é eu, hein? Ah, Deus, é melhor não servir a ti. Jesus não ia dar você com eles longe. Primeiro Jesus teria que moldar o vaso. Jesus moldou o vaso. Jesus moldou primeiro o vaso.
E depois que Jesus molda o vaso, sabe por que eu estou ministrando essa palavra, irmãos? Para vocês que é novo aqui na igreja, que está aqui, tirando aqueles 7, 8 que está desde o início. Tem pessoas que deram tempo, irmãos, tempo, aqui ó, tempo. Ele nunca me disse isso. Tempo para essa porta fechar. Tem pessoas que olhou para esse salão lindo e falou, não vão conseguir. Mas não é o lugar. É a unção, e há uma unção de Deus sobre este lugar. Quem sabe nessa noite, você é um futuro Eliseu. Porque quando Elias estava dizendo, é o fim, eu vou parar, Deus ainda tinha unção pela frente. Deus ainda tinha reinado pela frente. Deus ainda tinha profeta pela frente. Eu venho aqui como boca de Deus para dizer, 12 anos, aleluia, estamos completando, mas Deus ainda tem coisas grandes a fazer nesta casa. Por isso eu encerro esta mensagem dizendo, as dificuldades, a diversidade não pode te levar para a caverna, mas se levar você para a caverna, o Senhor que você serve vai te pegar. Aquele quarto em que vocês têm feito ele como caverna, chorando, dizendo, eu não aguento, eu não quero. Nessa noite Deus está dizendo, siga em frente. Se coloca de pé com permissão do meu pastor. Presta bem atenção. Quero convidar a diaconisa Ana Paula a louvar um hino aqui nessa noite. Eu quero, pastora Vera, que você dê um abraço na pastora Márcia. A hora que começar o louvor. Você só vai deixar quando o Espírito Santo. E tem pessoas aqui que estão precisando de abraço. Mulher com mulher, caça alguém. Enquanto ela estiver louvando. Mulher com mulher, não tenha vergonha. Você foi chamado. Homem com homem. Pastor, homem não pode abraçar, porque homem não chora. Eu choro toda hora. Ah, eu não vou dar um abraço não, porque eu sou homem. Isso aqui é algo espiritual, não tem nada com natural. Sabe por quê? Porque a caverna não é o seu lugar. Deus não te chamou para te lançar da caverna. Deus te chamou para fazer a obra acontecer. Siga em frente, por favor. Não para. Isso é aquilo que Deus colocou no meu coração. E se tiver alguém que ainda não aceitou Jesus e quiser vir aqui na frente para receber a oração do pastor Pedro, receber a oração dos pastores aqui, você sai do seu lugar e venha. Se tiver alguém que está aqui cabisbaixo, triste, e esta palavra tocou no seu coração, e você quiser receber a oração do pastor Pedro, venha também. Mas se você não tiver, se sentir de abraçar alguém, abraça alguém. Eu conto esse testemunho, ela louva mesmo. Uma vez eu estava na igreja muito quebrado, estava quebrado. E aí o Espírito Santo falou, pede para as pessoas se abraçar. E as pessoas se abraçou, e aí eu fiquei com meus olhos fechados e falando, Deus, e por que eu estou aqui precisando e nada? De repente um irmão me abraçou, ele quase me estrangulou no meio, mas era eu precisando daquele abraço, e aquele irmão precisando daquele abraço, e naquela noite houve renovo. Siga em frente, não pare, porque Deus ainda tem coisas grandes. Salve os irmãos capazes do Senhor.